eu tinha duas alternativas. Ou eu jogava tudo pro alto, que era o que realmente eu não queria, ou eu iria me aprofundar ainda mais, procurar saber, conhecer. Por exemplo, o mestre sabe disso, tem potências que acham um absurdo ter lojas maçônicas com mulheres, lojas mistas, mas a gente sabe que existe. Existe. Como é que a gente pode pegar? O mestre já usou isso em loja, não vou citar nome, mas eu vou citar o exemplo. Tem uma maçom muito importante brasileira que tem mais de 30 anos de maçonaria, e aí você não pode falar que ela é uma irmã, que ela é uma maçom, ou seja, ela não tem conhecimento maçônico. Exatamente. Significa que então um aprendiz que acabou de ser iniciado numa grande loja, numa potência que não reconhece, ele é mais maçom que essa grã-mestre que tem grau 33? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Glup, ao podcast da Grande Loja Unida Paulista. Para quem não me conhece, sou o Sereníssimo Grão-Mestre Cristiano de Almeida e aqui do meu lado o nosso sapientíssimo Grão-Mestre Paulo Rafael. Uma ótima tarde, Sereníssimo, aos nossos telespectadores. É um prazer estar com vocês novamente aqui no podcast e hoje recebendo um grande irmão que nós vamos apresentar daqui a pouco. Perfeito, sapientíssimo. Uma honra tê-lo aqui novamente agora, nesse ano de Agradeço. 2022. E antes de nós começarmos, a todos os irmãos grupianos, a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos irmãos espalhados aí pela face da terra, principalmente no Brasil, não se esqueçam de se inscrever aí no canal da Glup, compartilhar o vídeo se for interessante para vocês, também muito produtivo, e se inscrever, além de se inscrever, também acionar aí o sininho de notificações. Esse ano nós teremos muitas coisas produtivas, muitos temas que vão agregar tanto para maçons e para não maçons. Um dos objetivos do nosso canal aqui, do nosso podcast, é desmistificar a maçonaria, trazer realmente a maçonaria para o século XXI, não mudando as tradições, mas mostrando realmente, tirando ali aquela questão do fanatismo, aquela questão alegórico, né? E também do misticismo, enfim, de várias coisas que não fazem parte da nossa amada e honrada ordem. Então, que o grande arquiteto do universo abençoe a todos e contamos com vocês nessa empreitada agora no ano de 2022. Tenho certeza também que vocês gostaram do vídeo que foi postado aqui antes desse podcast, que é o vídeo do Soglia, né, onde nós mostramos a sonoridade do Soglia, que foi bacana, mostra aqui a nossa potência Glup, mostra o GOIP, mostra a Grom, fazendo os tratados, dividindo aí, na verdade, aperfeiçoando e compartilhando as afeições fraternais com nossos irmãos do Soglia, do Texas. Um abraço aí ao nosso presidente Colin Kosser, né? Ou Colin Kosser, né? Ele não é austríaco, né? Romeno, acho. Romeno, né? E ao nosso amado presidente Weston Jarvis, né? Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos. Sapientíssimo, à vontade de apresentar o nosso querido e amado irmão. Estamos hoje com o nosso irmão Stefano, nosso mestre, irmão Stefano, e também grande procurador-geral de justiça da Glup. É um prazer recebê-lo, irmão. Sinta-se à vontade entre nós. Muito obrigado, sapientíssimo. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Sereníssimo Grão-Mestre Cristiano, né, sapientíssimo Paulo Rafael. É uma honra estar aqui com todos vocês, né, pessoal da produção também que está nos assistindo, meus agradecimentos também. E muito obrigado pelo convite, mestre. Para mim é uma grande honra, né, estar aqui hoje e contar um pouquinho aí para os irmãos, né, da nossa trajetória aí na maçonaria, e tenho certeza que temos muitos assuntos interessantes aí para falar. A honra é nossa, meu irmão. Obrigado por ter aceitado o convite. E espero que hoje seja, né, Sereníssimo, uma conversa, como todos os outros podcasts que nós fizemos aí, bem edificante, né? E que traga aí para nós um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de conhecimento sobre a nossa sublime instituição. Exatamente. Muito obrigado. Belas palavras, sapientíssimo. Meu irmão, antes de nós falarmos do seu cargo de procurador de justiça da Glup, nos conte, né? Um pouco aí da sua vivência maçônica, desde que você entrou na maçonaria, como que foi para você, para a sua família, como que foi essa experiência? Perfeito, mestre. Olha, eu vou contar a verdade e cabe aos irmãos acreditarem ou não. Algumas pessoas, alguns irmãos já sabem, né, mestre, da história de como eu entrei na maçonaria. Foi uma coisa mágica, vamos dizer assim, porque tudo começou, acreditem, com um sonho, né? O mestre lembra dessa história, eu já contei isso em loja. Eu tive um sonho com meu falecido pai, que nos deixou aí em 2015. Meu pai sempre quis ser maçom, nunca teve a oportunidade, né? Antigamente era mais difícil, né? De conseguir, enfim, não vou nem entrar nesse mérito, mas era um sonho que ele tinha e ele não conseguiu realizar, né? E eu tive um sonho com ele, foi uma mistura de sonho com premonição, enfim. E, na verdade, ele me preparou e ele falou que tinha algo novo para acontecer na minha vida, que ia, na verdade, mudar
a minha vida e eu estaria num lugar que eu iria me sentir muito bem, tendo em vista não só a minha carreira, mas a forma como eu sempre agi, enfim, como eu sempre atuei na minha vida, né? Tanto na parte acadêmica quanto na parte social, familiar, enfim, sempre gostei muito, né? de conversar com as pessoas, de aprender, de ensinar, de estudar. E aí, no dia seguinte, eu recebi o convite para conhecer a nossa querida Glup, né? E conheci o nosso querido sereníssimo grão-mestre Cristiano, que foi o meu padrinho, né? Ele que foi o responsável. Passei, obviamente, por todos os testes, né? A questão da sindicância, enfim, todas as questões que os irmãos já conhecem. Burocráticas, né? Né? Burocráticas, né? E então fui iniciado no ano de 2019, né? E me aprofundei, né, Messi? Me aprofundei totalmente nos ensinamentos maçônicos. Eu gosto, né? Eu gosto de escrever, né? Eu sou um acadêmico por natureza, então eu gosto de escrever artigos da minha área, gosto de escrever sobre o direito, sobre outras coisas, né? E a maçonaria veio na minha vida assim para transformar mesmo, né? Veio transformar de uma forma maravilhosa, né? A gente é uma magia, né, que a gente não sabe explicar. Só Sim. Quem é maçom, né, sapientíssimo, para saber a força, né, que a maçonaria proporciona, a força interior, né, a força espiritual, intelectual, porque na maçonaria a gente aprende a realmente os verdadeiros princípios, né, da fé, da honestidade, da caridade, principalmente, né? Muitos irmãos sabem disso. A maçonaria tem um papel na questão da caridade muito importante no Brasil, né? Muitas lojas, muitas potências não aparecem, mas nos bastidores fazem trabalhos maravilhosos que grandes instituições poderosas não fazem. Né? Então, realmente, a maçonaria ela tem esse poder de mudar vidas. Então, só tenho a agradecer realmente por estar aqui hoje, pelo convite e por fazer parte da família Glupiana, uma família tão maravilhosa. Nós que temos a honra de tê-lo como irmão. E é muito bom, né, Sereníssimo? Um doutor advogado, né? Que tem palavras assim bem... que traz assim, um entendimento para nós numa linguagem mais formal. E a gente vê, né, como ele falou, sobre a caridade. Né? A gente vê isso, muitas potências praticam, mas muita gente fala, mas na verdade não agem, né? Então, Sim. Infelizmente, às vezes nós se igualamos, né? Apesar da maçonaria não ser uma religião, como nós já falamos em diversos podcasts aqui, quase que virou religião, porque é uma hipocrisia. Se fala, mas pouco se cumpre, né? E eu também tenho orgulho de fazer parte da Glup, uma potência que tem como uma das suas missões praticar a caridade no seu intuito. Sim. E como o nosso irmão Stefano falou, nós... poucas pessoas tomam conhecimento justamente porque não é o nosso intuito se promover em cima disso, né, sobre a desgraça alheia, e sim praticar o bem, né, sempre praticando o bem, e só é divulgado entre nós, os nossos irmãos. Então a questão da caridade aí eu tenho certeza que é um dos assuntos que a gente já recebeu aqui o grande secretário de beneficência, né, irmão Arthur. Isso, já falamos sobre isso, diversas ações em 2021 que nós fizemos. Sim, né? Bastante. Agora tem algumas ações sendo feitas para esse caso da Bahia que está acontecendo, né? Para esses desastres aí da Bahia, a cesta básica, né? As coisas que estão sendo enviadas. Sim. Então, assim, a maçonaria tem feito muita coisa e que fica só nos bastidores, né? Então, isso é muito bacana e o irmão Stefano é um dos defensores aí e que também se compartilha com essa é uma das missões, né, da maçonaria, que é a beneficência desinteressada. Sem dúvida, sapientíssimo. E na questão até complementando as palavras do sapientismo, às vezes quando há alguma publicação é mais para prestação de contas, né? Sim. É mais nessa questão. Irmão, a sua entrada na maçonaria, como que foi ali? O irmão contou um pouco da síntese, né, da sua entrada, mas qual foi a emoção de adentrar ao primeiro grau? Hoje o irmão é mestre maçom. Como foi? O irmão poderia nos contar um pouco até para os nossos irmãos? E ainda sabendo, né, esse desejo do seu pai, né? Algo Olha, que eu não sabia. Muito interessante. Eu tenho até que me segurar. Vocês sabem, né, eu sou bem emotivo, né? Eu venho de família italiana, então... eu sou assim também. Não, eu sou muito emotivo. Então, eu já quando contei essa história, né, do sonho que eu tive com meu pai, né, mais ou menos me preparando, né, para ser maçom, eu já contei em loja, chorei, foi muito porque é uma situação, né, que a gente não espera, né? Então, se fosse algo combinado, né? Mas, puxa, foi uma coisa muito natural, né?
como é que pode? Não, eu prefiro acreditar, obviamente, eu sou uma pessoa espiritualizada, então não foi mera coincidência, Sim, né? sim. Basicamente no dia seguinte. Porque né? o maçom não acredita em coincidência. Né? Não, exatamente. É verdade. Tudo está escrito pelo grande arquiteto do universo. Exatamente. O grande arquiteto já estava preparando isso. O grande arquiteto sabia que a maçonaria seria o meu lugar, seria o lugar que eu realmente iria permanecer para me desenvolver mais, né, para me espiritualizar cada vez mais, me aprofundar nos estudos maçônicos, que são maravilhosos, né? A gente não pode entrar em muitos detalhes. Maravilhosos e infinitos, né, irmão? Infinitos. Quanto mais você lê, mais você vê que não sabe nada. Olha, exatamente. O Sereníssimo costuma falar isso, né, em loja, né, Sereníssimo? Nós realmente, independentemente do grau, nós sempre seremos aprendizes. Porque sempre vai existir alguma coisa para a gente aprender na maçonaria. Realmente. Isso é fato. Né? O mestre sabe, eu me aprofundei nos estudos, fiz todos os trabalhos, olha, de forma aprofundada, mas sempre tem alguma coisa que a gente realmente fala, não, isso daqui eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais, porque a maçonaria ela tem esse poder. É um aprendizado praticamente infinito. A gente está sempre aprendendo. Né, Sereníssimo, um bordão dos Grau 33, né? O nosso Sereníssimo, que é grande soberano aí do grau 33, falam que quando chega no último grau da maçonaria, aprende que ainda é um aprendiz. Porque até nós partirmos dessa vida, nós vamos estar aprendendo alguma coisa. Exatamente. Então a maçonaria tem esse ideal de nos mostrar, né? Vai aquela frase do famoso filósofo que só sei que nada sei. Então essa é a nossa concepção de maçonaria, né, Mosté? É uma realidade, né? Sem dúvida, mestre. E só complementando, então, a minha iniciação, além de tudo, né, foi uma coisa mágica, porque tinha todo esse contexto, né, do sonho, obviamente, que eu tive com meu pai. E para mim foi um objetivo pessoal. Eu vinha de algumas cirurgias muito delicadas, né? Enfim, aquilo foi uma transformação. Foi mais ou menos, eu senti como se fosse um presente, vamos dizer assim, uma recompensa, um presente divino, né, do nosso grande arquiteto do universo, para mostrar para mim, olha, você tem agora algo a cumprir, você está bem. Né, eu estava contando um pouquinho aqui para o nosso sapientíssimo, um pouquinho da minha história aí de cirurgias, eu não vou entrar no mérito, mas foram 7 anos, né, de cirurgias, eu fiz 9 cirurgias, né, praticamente as minhas articulações foram reconstruídas, aí um problema muito grave que eu tive, mas graças ao grande arquiteto estou aqui hoje, firme e forte, né? Então, todo aquele contexto, né, mestre, da nossa cerimônia, aquilo para mim foi algo mágico, né? Aquilo causa uma força interior em nós. Sim. Muito grande. Parece que depois que você se torna maçom, parece que o universo ele abre para você de uma forma que você passa a entender as coisas de uma forma mais espiritualizada. As coisas passam a fazer mais sentido, né? A nossa conduta passa a melhorar, né? Claro, no meu caso, em razão da minha carreira, da minha profissão, eu sempre vivi, obviamente, num ambiente de formalidades, né? Mas, mesmo assim, a maçonaria tem esse poder de, para quem já vivia num ambiente de formalidade, aumentar e ajudar a você a saber falar na hora certa. O mestre ensina muito isso, né? Ou seja, o verdadeiro maçom não é aquele que fala demais, sabe falar, mas sabe a hora certa de falar e principalmente sabe quando ouvir. Não falar nada. Saber ouvir, né? Exatamente, saber ouvir. Uma das principais virtudes, né, sapientíssimo, de um maçom é saber ouvir. É verdade. Saber ouvir, e quando perceber que tem algum irmão que precisa de ajuda, que tem alguma dificuldade, ensiná-lo de uma forma tranquila, porque nós já passamos por isso, né? Todo mestre maçom foi um aprendiz um dia. Sim, todo o grau 33 foi um aprendiz, todo o sereníssimo grau começa, né? Do início. Exatamente. Então, realmente, para mim, mestre, foi uma coisa assim inexplicável, mas que se eu fosse explicar, eu diria que realmente mudou a minha vida para melhor, né? Na parte espiritual, na parte intelectual, né? Enfim, a maçonaria realmente tem esse poder de transformar vidas. É verdade. Sereníssimo, o nosso irmão Esther falou algo interessante, né? Ele falou sobre ouvir. Essa semana eu assisti um filme e aí nesse filme falava, a mulher comparava 2 homens.
2 namorados que ela teve. E de um ele falou assim, por que você gostou mais desse? Porque ele sabia me ouvir. E hoje no mundo que nós vivemos, né, um mundo que o nosso tempo é tão valioso, que nós fazemos tantas coisas, ainda mais em São Paulo, que tudo é tão corrido, Sim. né? Até falar nós falamos mais rápido. É verdade. E ninguém tem hoje tempo para ouvir, ninguém está se interessado no que o outro tem a falar. E quando nós entramos na maçonaria, apesar dos maçons eles serem conhecidos como filósofos modernos, pessoas pensantes, inteligentes, nós temos que saber que nós podemos falar o que nós queremos, mas nós temos também que ouvir o que as pessoas têm a falar. Exatamente. Né? Isso não só na maçonaria, mas em tudo. Seja nossa família, nosso trabalho, né, irmão Stefano? Seja em qualquer lugar. Mesmo porque o que nós aprendemos na maçonaria, nós aplicamos lá fora. Alguns falam assim, por que na maçonaria vocês vão só 2 vezes por mês ou 1 vez por semana? Porque você vai lá uma vez a cada 15 dias, aprende, 15 dias você pratica. Justo, perfeito. Aí você vem de novo, você conta suas experiências para fortalecer os outros irmãos, Exatamente. aprende mais alguma coisinha, vai lá e pratica. Por isso que você fica mais tempo fora, para você praticar. A maçonaria ela é feita no seu dia a dia, não quando você está reunido com os irmãos. Né? Então, é muito importante, hoje, falando sobre isso, essa necessidade que nós temos de aprender a ouvir. Não só o maçom, mas qualquer pessoa da sociedade. Também, é verdade. Então, isso é muito importante, porque às vezes, você falar de você mesmo, você sacia seu ego, mas você não agrada a outra pessoa. Exatamente. Então, isso é importante demais. Porque todo mundo quer falar, quer expor sua opinião, seu ponto de vista, mas não quer ouvir o ponto de vista da outra pessoa. Eu acho que esse deve ser um dos mais motivos de divórcio hoje é esse, né? Onde a mulher quer falar e o homem não consegue ouvir. Sim. Ou se ouve, entra no ouvido e sai pelo outro. É bem normal. E vice-versa também, né? E vice-versa. Acontece bastante. Meu irmão, também na questão quando o irmão foi feito companheiro, né? Aconteceu algumas coisas que foram marcantes para o irmão. Sim. Eu agradeço a confiança que o irmão teve nos mestres ali. Eu não estive presente naquele momento, né, por questões particulares, Sim. mas pela confiança que o irmão teve nos veneráveis mestres que conversaram com o irmão. Isso é gratificante. Ver que o irmão acreditou, teve fé. Na maçonaria, no Grande Criado do Universo, também na GLUP, né? Teve episódios, né? Não sei se o irmão fica à vontade se quiser comentar ou não, mas da questão em si, de quando você passou para o 2º grau e que a sua confiança ela foi recompensada. Acho que isso é muito importante. Obrigado, Sereníssimo. Não, na verdade, eu posso falar sobre isso assim, de maneira muito tranquila e de uma forma geral, porque isso acontece muito, né, Sapientíssimo? A gente já estava conversando nos bastidores. Quem nunca, né, Sereníssimo? A gente estava falando um pouquinho sobre isso nos bastidores. Na verdade, o que acontece? Existe muita politicagem na maçonaria, né? Infelizmente. E existem potências, enfim, espalhadas pelo mundo. Não vou citar nomes. O nosso objetivo aqui não é esse. Afinal, somos maçons. Ninguém aqui está querendo falar... Aliás, né, Messi, um dos princípios básicos da maçonaria é não falar mal de outro irmão maçom. Muitos maçons esquecem isso. Por isso que eu sempre trago meus trabalhinhos, né? Eu gosto, quem me conhece sabe disso. Né? Um dos trabalhos principais quando iniciamos na vida maçônica é a etiqueta maçônica. Exatamente. Né? A etiqueta maçônica é a conduta do maçom na sociedade. Esses trabalhos, eu acho que todos os irmãos que estão iniciando e que não fizeram o trabalho, eu recomendo que o façam. E o façam de forma bem feita, procurem, pesquisem, porque tem muita informação. Por que eu estou falando sobre isso? Estou falando sobre isso porque muitas potências mais antigas, né, vamos colocar assim, e não estou falando só de Brasil, estou falando no geral. Muitas vezes elas se intitulam donas da maçonaria. E nós sabemos que a maçonaria não tem dono. A maçonaria, que eu saiba, eu virei mestre faz pouco tempo. Eu sou um mestre iniciante ainda. Um aprendiz de mestre. Mas é um estudioso, né? Sim. Isso que muda tudo. Isso é importante. Pesquisador. Eu estudo um pouco sobre a maçonaria. E nós sabemos que ninguém é dono da maçonaria. Né? Nem a grande loja da Inglaterra, que todo mundo fala, obviamente, porque é uma das lojas mais antigas, enfim, tem toda aquela questão. Nem ela se intitula a dona da maçonaria universal. Exatamente. As lojas que são filiadas à grande loja da Inglaterra pertencem a regiões próximas. Né? O país de Gales, se eu não me engano, tem lojas filiadas à grande loja da Inglaterra, a Escócia, ou seja, toda aquela região da Grã-Bretanha. Distritos, né, no São exterior. Distritos, né? Mas não quer dizer que é uma potência mundial que controla tudo mundialmente. Isso, exatamente. Então nós temos várias questões que são tratadas nesse assunto. Por exemplo, os landmarks. Nós temos dezenas, centenas de landmarks, né? Que são os princípios maçônicos, né? As leis maçônicas, né? Então, assim, o Sereníssimo contou um fato que aconteceu comigo, né? E no dia que eu passei para companheiro, eu tive uma conversa com irmãos, vamos dizer assim, de outras potências, né? E que existe realmente essa divisão, né? E já pegando um gancho de um podcast que teve que eu elogiei,
sapientíssimo que eu assisti, que vocês fizeram maravilhosamente bem, que vocês falaram sobre isso da questão das lojas consideradas espúrias, eu vou colocar entre parênteses, porque é um termo tão ruim, tão chulo, né? Fala espúrio é aquilo que não é reconhecido, é aquilo que chega a ser até ilegal. Isso. Ora, mas como é que você pode falar que uma potência, por exemplo, é espúria se você não conhece o seu regimento, no caso da potência, né, o seu estatuto? Enfim, existe no Brasil, agora falando de Brasil mesmo, uma situação muito delicada que é muita burocracia, muita politicagem para pouca maçonaria. É verdade. Não o que é? eu falei, A verdade muito é se essa. diz, mas pouco se faz. Exato. Né? Um Exato. país que tem mais de 90 potências não tem como você intitular quem é quem, né? Então, Exatamente. todos são livres, né? Só cortando um pouco o nosso irmão Stefano. Por favor, Sapientíssimo. O que acontece? A maçonaria, ela é formada de símbolos e alegorias, né? Tem diversos símbolos que nós estudamos. Sim. E um dos símbolos que a gente fala até para pessoas que não são maçons, que a gente pode até explicar que é o símbolo, a gente já falou em vários podcasts, do pavimento mosaico, aquele piso preto e branco que todos nós já vimos, né? O que ele significa para nós? É o respeito apesar da diferença. Então, seja qual potência você for, a religião que você for, a classe social que você for, a raça que você for, você tem que saber respeitar a opinião do outro. Sim. Uma vez que você é grau 33, que você é da potência X, Y, Z, se você não tem a capacidade de respeitar a escolha do outro, a vivência do outro, o que ele tem na vida dele, você, infelizmente, você pode ter o grau 99, o grau 1000. Se você não souber respeitar o próximo, infelizmente, eu já falo, não reconheço como maçom. Porque uma vez que você aprendeu isso no grau 1, de aprendiz, que você precisa respeitar qualquer tipo de opinião da outra pessoa, seja política, seja ela sexual, qualquer tipo de opinião. A maçonaria, ela luta contra os preconceitos. Uma vez que você não respeita isso, você pode ser o último grau, você não entendeu o que é maçonaria. Sim. Então, o mínimo que nós precisamos hoje, não só na maçonaria, mas no mundo, é respeito pelo próximo. Né, Sereníssimo? A gente falou isso aqui várias vezes sobre isso, né? Quando nós falamos sobre essa palavra que eu detesto, uma palavra que eu ouvi durante alguns anos, que eu estive em outras potências, a palavra espúria. Era uma palavra que fazia parte do meu cotidiano. Mas eu acho uma falta de respeito para qualquer tipo de pessoa. Sim. Não só falando de maçonaria. Então, no geral, né? Um maçom, ele pode ser o grau 33. Se ele não souber respeitar um grau abaixo dele, se não souber respeitar um outro irmão de outra potência, não tá fazendo maçonaria. É aquilo que a gente fala. Muito se fala e pouco se faz. As palavras do mestre Stefano foram fantásticas e bem colocadas. Mas, Sapientíssimo e nosso mestre Stefano, é uma coisa que no Brasil está mudando. Sim. Por mais que não pareça, Sim, estamos evoluindo. Eu espero que até mude. a própria vinda do Soglia para o Brasil, das grandes lojas em aliança, dos Estados Unidos, dos países europeus, que vieram aqui conosco confraternizar, fizemos um tratado de amizade, fizemos ali um mútuo reconhecimento. Quantos países, Sereníssimo? Acho que são mais de 20 países, né? 22 países e mais 36 grandes lojas, né? Que teve uma atualização. Agora a gente precisa atualizar os números. São lojas né? espalhadas só para ilustrar, né? A Romênia, a Áustria, Exato. Polônia, né? Estados Unidos diversas, Estados né? Unidos Texas, diversas, Ohio. Texas, Ohio. Aqui a América do Sul praticamente inteira. Também. Sim, o Chile, o Uruguai tem Sim. lojas. Então, só, é uma né? mentalidade que tem lá fora que aos poucos está sendo introduzida no Brasil, tem que ser introduzida. Porque essa questão, o que eu sempre falo, né, de pegar a maçonaria e colocar numa caixinha Sim. e falar só eu tenho a chave, isso não existe mais. E não é o nosso intuito aqui. Nós falamos isso, nós sempre discutimos esse assunto porque tem a ver com o nosso dia a dia. Sim. O nosso papel aqui no nosso podcast é justamente explicar. Falar a diferença, falar a verdade. E nós costumamos falar nessa Sapientíssimo. Não precisa acreditar no que nós falamos aqui. Pesquisem. Sim, exatamente. É só pesquisar. Até a questão da própria GLUI, a questão da grande loja da Escócia. Então, se a gente for... o que é bom no nosso irmão Stefano, que ele é um pesquisador maçônico. Isso é importante, porque aqui nós não falamos nada da boca para fora, nem de achismos, né? Não somos multiplicadores de informações. Sim, eu ouvi ali e estou multiplicando, mas essa fonte que você está multiplicando a informação, ela é fidedigna? Não sei, estou repassando. Então, na GLUP é uma tendência, né? Sim, O irmão sem dúvida. Stefano está cumprindo isso à risca, de pesquisar todas as informações que nós passamos. Sim, aproveitando o gancho, né, Messi? Foi justamente depois desse fato, né, desse evento que aconteceu comigo na minha passagem para companheiro, no meio do ano, que eu já tinha, obviamente, o Messi sabe, eu cumpro todo o cronograma, Sim. então eu já tinha entregado todos os trabalhos do primeiro grau, né, para poder, obviamente, passar para o segundo grau. Então, eu já tinha feito os trabalhos de aprendiz. E aí, quando eu passei para o segundo grau, para companheiro, né, e aconteceu esse fato, eu tinha duas alternativas. Ou eu jogava tudo pro alto, que era o que realmente eu não queria,
ou eu iria me aprofundar ainda mais, procurar saber, conhecer. Por exemplo, o mestre sabe disso, tem potências que acham um absurdo ter lojas maçônicas com mulheres, lojas mistas, mas a gente sabe que existe. Como é que a gente pode pegar, o mestre já usou isso em loja, não vou citar nome, mas eu vou citar o exemplo. Tem uma maçom muito importante brasileira que tem mais de 30 anos de maçonaria, e aí você não pode falar que ela é uma irmã, que ela é uma maçom, ou seja, ela não tem conhecimento maçônico. Exatamente. Significa que então um aprendiz que acabou de ser iniciado numa grande loja, numa potência que não reconhece, ele é mais maçom que essa grã-mestre que tem grau 33. Então fica a dica aí para os irmãos, né? Então, depois dessa passagem para companheiro, eu acabei me aprofundando, né, mestre? Em menos de um mês, eu entreguei todos os trabalhos do 2º grau, porque eu falei, não, ou eu vou ficar aqui de verdade, vou, obviamente, me especializar nos estudos maçônicos, pelo menos o mínimo possível, né, para conhecer bem, ou conhecer pelo menos o suficiente, né? Porque a gente já estava falando sobre isso. A gente nunca vai conhecer tudo. A gente sempre vai aprender. E até, irmão, desculpa interromper, por irmão. Favor, nós sempre falamos nisso, né? E até uma coisa que a Loja Unida da Inglaterra já está seguindo. Esse negócio de falar que não existe a mulher maçonaria, aí é uma ignorância maçônica. O que existe são, como posso dizer, são as jurisdições. Exatamente. Então a potência masculina é masculina, a potência feminina é feminina, a potência mista é mista. Cada um no seu direcionamento. Sem dúvida. Agora o maçom falar que não existe, que não pode, aí já são questões. Não, é o que a gente acabou de falar, né, Sereníssimo? A gente sabe que a nossa potência grupo é uma potência masculina. Sim. Mas nós temos que ter no mínimo de respeito pelas outras potências. Voltamos ao respeito. Você falar sobre respeito não quer dizer que você concorde, não quer dizer que você frequente, é ter respeito. Né? Uma das coisas que me preocupa muito, que o nosso irmão Stefano falou, né? Ele passou por esse cenário, por essa experiência que eu já passei, o Celino já passou. Praticamente todos os maçons já passaram, né? E parece que essas experiências elas acontecem quando nós somos aprendizes, nós não sabemos nada, né? Depois a gente vai subir de grau, não aparece nada. Foi o que eu comentei. Porque quando você já tem uma maturidade maçônica, eles não aparecem, esses bobalhão que se diz o dono da maçonaria, que eles são reconhecidos, que não aparece. O que acontece? Graças ao Grande Universo, o irmão Stefano, pela sua mentalidade, sua inteligência, foi lá buscar. Exatamente. Mas o que me entristece, é quantos irmãos nós perdemos no meio do caminho por conta disso. Sim. Né? Já é um trabalho você colocar o irmão, você ensinar o irmão, passar o irmão de grau do 2 pro 3, formar ele venerável um dia, quem sabe? E aí você pega um outro irmão que não produz nada na loja dele, que não agrega em nada na maçonaria, que às vezes é grau 33 adormecido, tem muitos assim. Sim. Porque pra mim, se o meu tio é grau 33, o meu avô é grau 33, ele tá ativo, tá adormecido. Perdeu 30. Quantos ele tem mais? 50 anos. Perdeu 50 anos da vida dele. Porque o maçom ele tem que morrer na ativa. A não ser que ele tenha um problema, sei lá, respiratório, não sei. Porque eu quero morrer dentro da loja maçônica. Sim. Uma vez que você entrou na maçonaria. Exatamente. Uma vez que você entrou na maçonaria, não é porque você é o seu grau 33 e não tem mais nada a aprender. A gente acabou de falar. Sempre tem algo a aprender. Você pode ser o grau 33, o grau mais alto da maçonaria. Sempre tem algo a aprender. Se não tiver, se você achar que não tiver, você tem algo a ensinar para os que estão chegando. Sim. Né? Porque a maçonaria, para nós os maçons, o que nós queremos deixar? Um legado. E o que é esse legado? É um afilhado que iniciou, é você ver um irmão que iniciou no grau de aprendiz se tornar um venerável, se tornar um grau 33. É isso que nós ansiamos. Sim, esse é o nosso pagamento. É ver justamente esse galgar nos degraus dos outros irmãos, né, Sereníssimo? E é uma questão recorrente no Brasil que eu acho fantástico, né? Não chegamos a viajar para fora, esse ano teremos que viajar devido ao Sogria, mas todos os irmãos que viajaram para fora e visitaram a maçonaria de fora do Brasil falam que realmente essa questão só existe no Brasil. É mais no Brasil. Lá fora, você pergunta qual é a sua loja. Sim. Não se pergunta qual é a sua potência. Aqui é o contrário. É o contrário. Qual é a sua potência? Exatamente. Né? Geralmente, quando eu era aprendiz companheiro, meu venerável mestre me ensinou, não, você tem que falar da sua loja. Potência pede para falar com o venerável. A minha loja é tal, é onde eu fui acolhido, onde eu fui aceito como maçom, onde me deram todo o amparo, carinho e orientação. É sem diferenciado, dúvida. Né? Então, nós estamos entrando nessa questão, para não ficar até para os nossos ouvintes e telespectadores, né? O nosso irmão Stefano foi questionado a respeito da potência dele quando foi para companheiro, né? E aquilo que o nosso apetismo falou. Existe eu não diria, uma doutrinação. Que justamente se procura o aprendiz, porque o aprendiz, ele é um aprendiz, ainda está aprendendo tanto a questão ritualística como administrativa. Então, geralmente, irmãos, até outros aprendizes que não sabem de maçonaria, não sabem que existe ritos, não sabem de nada, acabam questionando, porque são ensinados pelos seus veneráveis, infelizmente. Né? Nós costumamos dizer que o venerável é o pai da criança. Sim. Então, você vai receber a educação do seu pai. Sim, infelizmente, é assim. Ele até é que você tem. É o exemplo. Então, é o mentor, né? Se o seu venerável passa esse tipo de pensamento,
fatalmente você vai ser mestre com esse tipo de pensamento, Sem dúvida. que é uma bobagem, né? Então, até nessa questão, né, o nosso irmão pode falar, ele acreditou na grupo, ele viu essa questão de potência e viu que maçonaria é uma coisa só. Não há nada mais belo do que você reconhecer um irmão como irmão, independente, às vezes não sabe nem que você é. Até um fato que aconteceu, né, não vou entrar em detalhes, é claro, tirei uma semana de férias, né, o que era difícil para mim e com a minha família, e estava no trânsito, né? E tem um adesivo no carro, né, de um símbolo maçônico, e parou uma pessoa do lado, ali no trânsito, e me fez ali uma saudação maçônica. E eu respondi essa saudação maçônica. Falou, amado irmão, boa viagem. Que legal. Olha a diferença que tem de um verdadeiro irmão maçom, não sabia meu nome, não sabia mais, fez a saudação maçônica, eu respondi. Essa é a verdadeira essência da maçonaria. Exatamente. Eu vou aproveitar esse Fica à gancho vontade, para falar para os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo, ouvindo, enfim. Eu preciso fazer um agradecimento aqui também, além, claro, do meu querido padrinho, meu querido Sereníssimo Grão-Mestre, o querido Sapientíssimo aqui, uma pessoa adorável. Naquele dia, que foi, vamos dizer assim, o dia D, né? O meu dia D na maçonaria, que não foi nem na minha iniciação, foi na minha passagem de grau para companheiro, tem 3 veneráveis mestres realmente que eu quero nomear aqui, Sim. não tem problema nenhum, porque nós estamos no canal da Gloop, que é o meu querido venerável mestre Jackson, da Rei Salomão número 18, né? Ele teve um papel fundamental naquele dia, eu cheguei realmente muito triste na loja, né? Na cerimônia. O venerável mestre Arthur, tá? da Honra e Virtude número 9, que eu não tinha muito contato e naquele dia nos tornamos amigos, né? Uma pessoa adorável, né? E o venerável mestre Reinaldo também, que foi visitar Rei Salomão naquela ocasião, eu também não tinha muito contato e os 3, obviamente, me acolheram naquele momento, conversamos em particular, eles contaram também situações que tinham acontecido com eles, né? E eu realmente fiquei mais tranquilo e aí depois a história já foi contada. Acabei me aprofundando nos trabalhos, nos estudos, né? E hoje, aí com a bênção do nosso grande arquiteto do universo, eu me tornei mestre maçom e em pouco tempo, o mestre sabe disso, né? Eu falei, puxa, mas quando eu soube que eu ia ser elevado a mestre, eu falei, puxa, mas será que eu estou preparado? A gente nunca acha, né, mestre, que está preparado. Nunca estamos preparados. Mas, poxa, se essa honra foi concedida a mim, obviamente eu não tive como recusar. Então, fica aí meu agradecimento também a esses 3 veneráveis mestres maravilhosos que se tornaram, além de irmãos, amigos. E eu vou contar uma história. O mestre contou dessa questão do trânsito muito rapidamente. No final do ano passado, eu conheci uma irmã também, maçom, de uma maçonaria feminina, muito conhecida. Não vou citar nomes aqui, não tem problema nenhum, para não causar nenhum tipo de problema. Mas foi numa situação familiar, enfim, né? E ela é grau 28, olha que interessante. Ela é uma maçom já de mais de 15 anos de maçonaria. A mãe dela, se eu não me engano, também é maçom, né? E ela me mostrou uma coisa, Sapientíssimo, que eu fiquei muito triste. E realmente, para os irmãos verem como funciona aí no Brasil. Ela recebeu uma condecoração muito importante. Eu não sei dizer qual foi, mas ela foi condecorada com uma medalha de honra ao mérito. Eu não sei qual, tá? Mas o importante não é isso. O importante é que é o seguinte: ela foi receber a condecoração dela e foi impedida de estar paramentada. Puxa, isso é muito chato, né? Então, só porque realmente ela é uma mulher maçom, então significa que ela foi condecorada, mas ela não poderia estar com a sua vestimenta. Então, por exemplo, eu que já pratiquei artes marciais, vamos dizer assim, de forma sutil, não fui muito graduado, mas já pratiquei. Então, se eu vou num evento, por exemplo, de um judô, de jiu-jitsu, de karatê, por exemplo, eu não posso ir com o meu kimono, eu não posso ir com a minha roupa, né, minha roupagem, né, de trabalho, enfim. Então, aí o que eu falei, claro, no nosso caso, eu falei para ela da minha potência, obviamente, falei, olha, eu te respeito sim como uma irmã maçom. Quem sou eu para falar, olha, você é grau 28, ela é venerável mestre, inclusive, de uma loja feminina. No caso, ela participa de uma potência mista, que a gente sabe que existe no Brasil. Claro. Né? Não tem problema nenhum. Ela falou, nossa, ela me chamou de irmão também, falou, olha, que legal ouvir isso, porque eu já ouvi de muitos irmãos, né? Já cheguei até a ouvir de aprendizes dessas grandes, vamos dizer assim, potências, né? Que eu nem maçom eu sou. Então, como é aquilo que eu falei, né, Sapientíssimo? Como que a gente pode pegar, por exemplo, um irmão que acabou de ser iniciado, né?
numa loja ou numa potência que se diz, vamos dizer assim, dona de outras potências, eu estou usando esse termo para facilitar o entendimento. Significa então que ele é mais maçom do que uma Grau 28, com 15 anos de maçonaria, venerável mestre de uma loja? Então fica aí para os irmãos, né, a dica. Procurem estudar, procurem se aprofundar nos ensinamentos maçônicos, porque os irmãos vão perceber que, às vezes, muita coisa sai da esfera da maçonaria e entra na politicagem e na burocracia, não é isso, Sapetíssimo? É verdade. Eu quero pontuar 2 pontos aqui, se me permite. Primeiro, claro, que a gente volta novamente aqui, né, a questão do respeito. Do respeito, é isso que eu ia falar. Independente se é maçonaria mista, se é feminina, se é de sei lá, você tem que ter o respeito a qualquer pessoa, qualquer ser humano. Respeito. Primeira coisa é o respeito. Se você concorda ou discorda, se você frequenta, isso é outra situação. A gente tem que ter o respeito. Sim. O segundo ponto aqui que eu achei super interessante a gente falar, a gente falou alguns podcasts atrás sobre o cargo de venerável, né? O nosso irmão Steph citou aqui os 3 veneráveis da Globo, o irmão Jacques, o irmão Reinaldo e o irmão Arthur, que soube ali dar o amparo e a direção para ele, para que ele pudesse ali se encorajar no dia importante que ele estava passando de grau. Eu quase larguei, eu fui naquele dia pensando em deixar a maçonaria. Eu imagino, ele contando, eu fico imaginando essa cena, né? Porque é uma pessoa esclarecida, uma pessoa que tem formação acadêmica, que tem pós-graduação. Ele vê um ataque de alguém que deveria tratá-lo como irmão, com compaixão, atacá-lo num dia importante, não teve nem o senso de pensar nisso, né? E aí os 3 veneráveis mestres teve aquilo que nós já falamos, tem que ter um preparo. Tem que ter ali um começo, meio e fim para que nós formemos os veneráveis para que possa dar esse amparo. Porque hoje nós não estaríamos aqui com o nosso irmão Stefano conversando sobre esse podcast. Então isso é muito importante. E às vezes, falando também sobre esse preparo, o nosso irmão Stefano falou, eu não me achava preparado. É por isso que nós temos um mestre que tem uma visão diferente. O mestre, ele vê um diamante que foi acabado de ser tirado lá da jazida e ele vê ele já polido daqui 3, 4, 5 anos. Então ele consegue enxergar, com a sua experiência, com 10, 15 anos de maçonaria, ele consegue enxergar no que aquela pedra que nós falamos, né, pedra bruta, ela pode se tornar. Então, essa é a diferença. Você pode achar que você não está preparado, talvez você não esteja mesmo, mas o mestre sabe as ferramentas que ele vai te dar, ele sabe o que ele vai falar, como ele vai te conduzir, para que você possa achar o caminho e você se encontrar. Porque não é isso que a maçonaria fala? Que nós devemos nos conhecer, nós devemos nos lapidar. É por isso que a maçonaria não é religião, porque numa religião você chega lá, você tem lá um bispo, um padre, um pastor, alguém que te diz o que tem que fazer. Na maçonaria não. Você vai descobrir o que você tem que fazer. Talvez o que eu tenho que fazer é uma coisa, o que o irmão Steph tem que fazer é outra, o que o nosso serenismo tem que fazer é outra. Cada um, nós somos pessoas diferentes, culturas diferentes. Então, cada um de nós temos uma missão, cada um de nós temos um caminho. O fim é o mesmo. Isso. Que é se aproximar do Criador, que é nós nos lapidarmos, que é nós evoluirmos. Mas o que nós vamos fazer para chegar lá, não é uma receita para todo mundo. Cada um tem o seu caminho. Tem o seu perfil. É o que a religião faz. Ela fala que é um caminho para todo mundo. Eu já não acredito nisso. Eu acho que cada um tem o seu caminho. Sim, isso, né? Perfeito. Então, eu gostei muito do que o irmão Stefano falou, principalmente parabenizar aqui, né, no ar os nossos veneráveis, porque soube conduzir essa situação que é recorrente. Não é o primeiro, não vai ser o último. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Quantas vezes aconteceu isso com serenistas com mais de 10 anos de maçonaria? Isso faz parte. O que nós precisamos saber, que a maçonaria fala que é liberdade, igualdade e fraternidade. Que tipo de fraternidade tem um irmão que faz um ataque a uma outra pessoa que fez o mesmo juramento que ele, que fez os mesmos compromissos que ele, passou pela iniciação, fez tudo do começo ao fim como ele? Que tipo de fraternidade ele teve com essa pessoa, com esse irmão, né? E volta mais uma vez, mesmo que ele não concorde, o respeito. É o mínimo que nós precisamos ter. Como seres humanos, né, nós precisamos ter respeito. Aproveitando, né, a fala do nosso honrado sapientíssimo, 3 pontos também que eu verifiquei aqui. A questão da confiança no venerável mestre, né? Eu acho que quem não está preparado para ser mestre é justamente quem desconfia do seu venerável mestre. Sim, sem tá? dúvida. Porque até da questão que nós falamos dos ataques, que eu tive também quando eu era aprendiz, eu fui perguntar para o meu venerável mestre. E ele foi sucinto, direto, e eu estou na maçonaria até hoje. Então, acho que isso é muito importante. E o sapetíssimo também salientou aqui a questão da visão do mestre. Sim, a visão do venerável mestre, a visão do grão-mestre é totalmente diferente, irmãos. Às vezes nós temos muitos questionamentos que não tem base. Sim. Ah, mas você deveria fazer isso. Você não está naquele cargo, você não está naquele grau. Então, quando você está nessa posição, é uma visão diferente.
É a mesma coisa do técnico com um time de futebol. Sim, sem né? dúvida. Hoje no Brasil nós temos milhares de técnicos. Né? Se eu fosse técnico, eu faria isso. Mas quando chega lá, não consegue fazer. Sim. Porque é totalmente diferente. Esse é um ponto. O segundo ponto, né, que se fala da maçonaria feminina é uma tendência do respeito. Que não deveria ser uma tendência, deveria ser uma coisa que já natural. É natural. Mas a própria GLUI, a própria grande loja da Inglaterra, Unida da Inglaterra, no seu site já tem esse direcionamento. Então, o candidato, quando ele procura a maçonaria para se cadastrar, lá existe. Isso não é fake, tá? Pesquisem. Sim, né? Pesquisem. Está lá, o GLUI, a grande loja United England. Meu inglês é maravilhoso. Está lá, tá? United Grand Lodge of England. Então lá, para você, mulher que quer ser maçom, está aqui o site da loja feminina. Então isso tem que ter o respeito. Não podem falar que não existe. É o que nós falamos. Existem as jurisdições, existem as leis, existem os direcionamentos. Loja masculina, loja feminina, loja mista. Tem que ter essa organização. E tem a questão das jurisdições também, né? Na loja masculina, a loja feminina, a loja mista, enfim. O que existe e o que tem que existir é a questão do respeito, né? Mas cada um na sua jurisdição. Agora, falar que não existe, que não pode, o que o irmão Stefano aqui colocou muito bem, né? Da questão do respeito. Falar que não existe, nós temos essa autonomia, Sim. ou grau 33, como o Sapientismo disse, ou 99, ou 140, não importa. Acho que o respeito cabe em tudo, né? Acho que são os dois pontos principais que nós havíamos falado. E o ponto principal é a questão da tão falada autonomia, do tão falado tratado de reconhecimento e mútuo reconhecimento e amizade, né? Que na verdade é o fortalecimento das colunas, né? Então nós fizemos, por exemplo, tratados com Soglia, que tem mais de 22 países, mais de 36 grandes lojas, isso vai ser atualizado, né? Justamente para nos fortalecermos. Então veio irmãos de fora, do Texas, da Europa, para estarem aqui conosco, que foi o vídeo que vocês com certeza acompanharam aqui antes esse podcast, justamente para fortalecer a maçonaria universal. Então não quer dizer que nós precisamos de reconhecimento internacional para sermos maçons ou nacional. Nós temos os dois, né? Nós temos reconhecimento nacional e internacional, mas isso para nós é visto da forma de fortalecimento da maçonaria universal. Sim, e não dúvida. Para podermos trabalhar ou sermos maçons. Então acho que essa é a diferenciação. E pegando um gancho também do Sapientíssimo Paulo Rafael, o que acontece? É uma questão importantíssima. Muita gente, né, mestre, acha que a maçonaria é uma religião. Eu chego a dizer que, na verdade, ela não é uma religião, de fato não é, mas é algo a mais, não no sentido de ser melhor que uma, não é isso, mas a gente sabe que a maçonaria é o único lugar do mundo que a gente consegue reunir numa reunião entre pessoas, um muçulmano, um judeu, um umbandista, um espírita, um kardecista, um católico, um evangélico, e todos se confraternizam como irmãos, aprendem como irmãos, ensinam, né? E olha, isso é fantástico. Realmente o respeito religioso, né? Exatamente, o respeito mútuo, o respeito religioso. Né? E realmente isso a maçonaria ela tem esse poder de proporcionar. Eu realmente, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Eu não conheço nenhuma outra instituição do mundo, ou enfim, fraternidade de pessoas, né, que tem, vamos dizer assim, esse poder de unir pessoas que, por exemplo, em outros lugares do mundo, né, estão em guerra, né, por exemplo. Aí eu estou falando de questões mesmo religiosas, né? Então a maçonaria ela é maravilhosa, realmente ela muda as nossas vidas. E se tem algo que eu quero passar para os irmãos que estão nos assistindo estudem, se aprofundem nos estudos maçônicos, né, porque vocês vão perceber que quanto mais a gente estudar, mais a gente aprender, mais a gente tem, né, a ensinar e sempre aprender também. É verdade. Né? Então, a maçonaria é um estudo contínuo aí para o resto da nossa vida. O gostoso da maçonaria, né, Serenissimo, se me permite, é que nós somos multiplicadores de um ideal. Isso. Né? É por isso que nós somos incentivados a trazer pessoas boas para o seio da maçonaria. Exatamente. É por isso que nós somos incentivados a ser exemplo para a sociedade, para ser exemplo para a nossa família, justamente para que nós possamos levar a mensagem da maçonaria. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, já falei isso aqui várias vezes, mas sempre acontece isso comigo. Falou, poxa, mas você sempre está animado, você sempre está feliz, você nunca está triste. Eu falei, sabe por quê? Porque eu sou maçom. Porque a maçonaria, ela nos dá para nós, o maçom que entendeu o que é maçonaria, que nós temos que ser automotivadores. Nós não precisamos ter o elogio do nosso patrão, nós não precisamos ter o elogio da nossa esposa, nós não precisamos ter o elogio do nosso irmão, nós precisamos ser automotivados, porque o maçom, ele dá valor à vida.
Ele dá valor às pequenas coisas. Exatamente. Então, para você que está nos assistindo hoje, para você que telespectador, que é um admirador da maçonaria, um irmão nosso, que passa por algum motivo, às vezes familiar, algum problema psicológico, a vida ela é muito curta para nós sofrermos. E a maçonaria nos dá essa importância. Às vezes, no dia da nossa iniciação, quando nós temos a concepção que a morte ela está aí para todos, Sim. nós começamos a dar mais valor à vida. Sim. Então, esse julgamento do que é a vida, essa velocidade, está na nossa concepção, está na nossa mente. Então nós precisamos ser automotivados. Eu li um livro uma vez que fala assim, ó, se você não é feliz, obrigue-se a ser feliz, que vai se tornar um hábito. Então, eu já falei várias vezes aqui, eu não vivo como se fosse o último dia da vida, eu vivo como se fosse o primeiro dia. Então hoje é o meu primeiro dia. Eu vou viver tudo o que eu quiser. Tudo que eu quiser fazer, eu vou fazer, porque eu não sei a hora que eu vou partir. A gente não sabe a hora que o nosso grande teto vai nos chamar. Então nós precisamos, né, nesse curto tempo que nós ficamos nesse mundo chamado Terra, precisamos usufruir do máximo que o grande arquiteto do universo nos fez. Né? Então eu acho que a maçonaria, ela nos traz, tenho certeza que ela nos traz essa consciência, essa necessidade de nós buscarmos ferramentas para que nós consigamos contornar os problemas cotidianos, porque todo mundo tem. Sim. Não é maçom, muçulmano, todo mundo tem problema. Agora, o que muda para o maçom é como ele vai lidar com o problema. Exatamente. É como ele vai resolver aquele problema. É como ele vai viver diante de cada situação da vida dele. Exatamente. É só isso que muda. Perfeito. Então, o maçom ele é uma pessoa que não precisa depender de ninguém, a não ser do grande arquiteto do universo. Sim, e me permite, mestre, a Gloop tem uma qualidade que realmente é fantástica e a gente não vê isso nas grandes lojas ou grandes potências mais badaladas. A Gloop enxerga em pessoas, candidatos, vamos dizer assim, a maçons, né, um maçom em potencial, independentemente da qualidade social, isso é importante. Da racial, religiosa. Isso, perfeito, porque nós sabemos que por uma questão histórica, burocrática, né, no Brasil tem essa política, olha, maçom você tem que ser milionário, você tem que ser, né, enfim, ter mestrado, doutorado e não é assim, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua história, a sua carreira. Mas significa então que uma pessoa que vive numa comunidade não pode ser um maçom, não tem uma qualidade específica que o torna um bom maçom? Então isso realmente, mestre, isso me fez pensar, né, naquele fatídico dia que eu fui, né, elevado a companheiro, porque realmente, se tudo que eu aprendi em todas as lojas que eu frequentei, obviamente, né, até me tornar mestre, eu não posso achar, então, que a pessoa só pode ser maçom se ela tiver um diploma, um título e tiver uma conta bancária de mais de 100 mil reais. A nossa própria república fala isso. Para ser presidente, você não precisa ser um graduado, um pós-graduado. Sim, verdade. Né? Sim, ela traz requisitos específicos, mas não com... Não esses tipos de requisitos que algumas potências buscam, né? Exatamente. Exatamente isso. O que nós buscamos, nós falamos, quem pode ser maçom? Qualquer pessoa que é livre e de bons costumes, ou seja, que tem um passado ilibado, que não tem passagem de ficha criminal. Qualquer pessoa que tenha vontade de evoluir, que tenha consciência dessa necessidade de evoluir, ela pode ser um maçom. Vai passar por todos os critérios, por toda a parte burocrática, e se for aprovada, aí sim dá-se a entrada na maçonaria. E nós vemos, né, mestre, só para complementar, a Gloop transformando vidas. Exatamente. Né? A gente vê isso, né, Sereníssimo, porque nós percebemos que algumas pessoas, alguns irmãos, algumas pessoas não tiveram muitas oportunidades na vida e a Gloop, a maçonaria, transformou a vida dessas pessoas. E eu estou falando isso porque eu sou testemunha. Eu já vi muitas pessoas falando, inclusive em loja, pessoas que contaram depois nos bastidores a sua história, assim como eu já contei a minha para os irmãos, né? Irmãos que realmente, se fosse numa outra potência, não seriam aceitos, simplesmente pelo fato de não ter uma condição social, entre aspas, adequada, né, para algumas outras potências. E realmente isso, a Gloop, eu acredito que tá na frente de muitas potências, porque a gente não pode julgar o ser humano ou o maçom simplesmente pela classe social, pela raça, enfim. Né? Isso eu acho importante para falar da Gloop, não por ser gloopiano, mas por ser um cidadão, por ser uma pessoa, um advogado que está no dia a dia da advocacia. Eu lido com causas de todas as naturezas, o mestre sabe disso, né? Então a gente não pode simplesmente julgar um potencial, mas porque nós temos maçons maravilhosos e não precisa ser milionário para ser maçom. É que o Sapientíssimo falou, o maçom ele tem que ter, né, condições, por exemplo, ele tem que ser uma pessoa livre, de bons costumes, né? Então
a Gloop ela tem essa qualidade de ver em pessoas que em outras circunstâncias não teriam condições de ser maçom, ver a maçonaria nessas pessoas. Isso eu realmente acho fantástico. E eu posso até aqui, Sereníssimo, se me permite contar um caso que aconteceu recentemente, há quase um ano atrás. Eu estava fazendo sindicância de um irmão de um outro estado e falei pro Sereníssimo, essa pessoa aqui tem isso, isso, isso. O Sereníssimo falou, você entrevistou? Entrevistei. O que você achou dessa pessoa? Eu falei, eu acho que aconteceu algumas coisas no decorrer da vida dessa pessoa, mas eu senti que ela merece uma chance. E hoje é um dos irmãos assim que eu posso falar de boca cheia, não vou falar o nome dele para não expor o irmão, claro. Mas é um dos irmãos que eu mais amo, uma das pessoas que, se a gente não tivesse iniciado na maçonaria, eu teria me arrependido. É um dos melhores maçons que eu conheço na minha vida, é uma pessoa que ama a maçonaria, Sim. que faz maçonaria todos os dias. É um cara assim que eu sei que vai mudar a vida de muitas pessoas. Fantástico. Que se um dia, no dia que eu partir, ele vai estar aqui nessa terra ainda levando o nome da maçonaria. Então, às vezes, nós, infelizmente, seres humanos, como nós somos falhos, né? Porque o maçom também é falho. Algumas pessoas acham que o maçom é perfeito. Claro. Nós também podemos falhar, porque, infelizmente, na nossa sociedade, nós julgamos aquilo que nós vimos e ouvimos. Infelizmente. Tem um filme que eu assisti que fala que a mente acredita naquilo que os olhos veem e os ouvidos ouvem. Infelizmente, nós somos assim. Sim. Né? Mas, às vezes, nós precisamos ter um voto de confiança. Nós precisamos acreditar. Por isso que a maçonaria fala, você tem que ter fé, esperança e caridade. Então você tem que ter esperança na melhora daquela pessoa. Sim. Então isso é algo importante. Você tem que ser um visionário a enxergar no que aquela pessoa, no que aquele novo irmão ele pode se tornar. Então, até, né, todo mundo sabe que eu sou cristão. Jesus sempre falou, né? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Então, eu ia falar exatamente isso agora. Até ele teve, né? Nós falamos sobre muito justiça, Sim. mas muito se fala também sobre misericórdia. Sim. Então, até onde, né? Essa análise ela vai ser feita? Porque essa análise é como eu falei com o irmão Stefano hoje, que é da área da advocacia. O direito, ele é muito interpretativo. Cada um vai interpretar de um jeito. Você pega 10 advogados, cada um vai pensar de um jeito. Sim. A lei é a mesma, mas vão interpretar de um jeito. E então é muito subjetivo. Como que eu vou analisar aquele candidato? É por isso que normalmente a sindicância ela é feita por 2 ou 3 mestres, para cada um dar a sua visão e entrar num consenso e ao final decidirem. Assim como é o júri popular na advocacia. Você tem lá 8, 10 pessoas que vão conversar entre elas e vão tomar, as 10 têm que tomar a mesma decisão, mas todos vão ouvir os pontos de vista do entendimento daquele caso. Né? Então, hoje até acho que veio a calhar até a gente estar com o irmão advogado para a gente fazer essa análise. Né? Sem dúvida. Então, essa sindicância, ela tem que ter sim um nível de justiça, mas nós temos que enxergar também no que aquela pessoa ela pode se transformar. Porque eu pensando hoje, quando eu fui entrevistado há 10 anos atrás, talvez se eu tivesse os critérios que as grandes potências têm, eu não seria aprovado. E hoje eu estou aqui, depois de 10 anos na maçonaria. E quantas coisas eu já fiz na maçonaria, quantas coisas eu vou fazer ainda na maçonaria, quantas pessoas nós já colocamos, ajudamos, venerados, formados. Então, assim, a maçonaria, ela transforma vidas. Ela não é religião que promete transformar o ruim no bom. Ela pega o bom e transforma em melhor. Essa é a diferença. Então ela já pega alguém que já é bom, como o nosso irmão Stefano, por exemplo, e aí vai aflorar aquilo, vai potencializar aquilo. Então isso que é interessante. E é gratificante, né, Sapientíssimo? Até isso que eu ia falar. Não pega homens ruins e transforma em bons. Pega homens bons e transforma em homens melhores. Exatamente. Isso é importantíssimo que se diga, né? E é o que nós buscamos fazer, maçonaria. Sem dúvida. Isso é maçonaria, né? Meu irmão, nós falamos tanto da experiência do irmão com a maçonaria, mas não falamos da família do irmão, da cunhada, como foi desde que o irmão entrou, como foi o sentimento da família. Olha, foi muito bem aceito, porque assim, a minha esposa, né, já me conhece, estamos juntos aí há mais de 15 anos. Então, ela sempre soube que eu tinha esse lado, né, formal, né, e a maçonaria, na verdade, só vem ajudando eu a desenvolver ainda melhor, né, por isso o Sapientíssimo falou, e é verdade, nós estamos nos aprimorando sempre. Então, desde que eu entrei na maçonaria, desde que eu me tornei maçom, eu procuro melhorar cada dia mais como pessoa, né? Como profissional, como pai, como marido, né? Enfim. E a minha família, Messi, claro que não são todos que sabem, né? Sim, a gente sim. procura manter a discrição, porque ainda existe um certo pré-conceito, né? Ou seja, as pessoas elas te julgam antes mesmo de saber efetivamente o que é a maçonaria. É verdade. Né? Isso, alguns irmãos já me contaram, né, que já aconteceu isso com eles também. Tem muitas pessoas que têm uma visão
que acha que a maçonaria pratica satanismo, pratica um monte de coisa, a gente dá risada porque a gente sabe que não é nada folclórico, disso. Né? Folclórico totalmente, né, mestre? Então, assim, para mim realmente foi muito gratificante. A minha esposa aceita muito bem, ela sabe todas as vezes que eu estou em lojas, né? Eu procuro sempre manter a retidão na minha vida. Ela sabe que quando eu saio de casa... Bom, na verdade, eu sempre praticamente estou de terno e gravata, né? Então, nesse ponto, não mudou muita coisa, né? Mas foi muito bem aceito, tá? A minha mãe também sabe, meu irmão, e eu procurei deixar mais ou menos para pessoas mais próximas. Então, minha esposa, meu irmão, minha mãe... Até hoje, né, Sereníssimo? Até depois do podcast. Até hoje. Bom, eu sempre falo com o Sereníssimo isso. Uma hora isso ia acontecer. Sim. Mas nós estamos aqui de coração aberto e eu não estou fazendo nada de errado. Muito pelo contrário. Eu estou numa fraternidade maravilhosa, numa potência maravilhosa, numa loja maravilhosa, que é a minha loja Rei Salomão, número 18. Né, com o meu venerável mestre Jackson, que é uma pessoa adorável, que me ensina muita coisa também. Então eu não estou fazendo nada de errado. Então, se esse vídeo vai ficar, obviamente, né, disponível no YouTube, e as pessoas que não sabem até hoje, né, que eu sou maçom e vierem me perguntar, olha, sim, eu sou, né? E os que têm dúvida vão ter certeza. Vão ter certeza, né? Mas realmente na questão familiar, pelo menos por enquanto, né, Sapientíssimo? Por enquanto foi muito bem aceito, né? Tá. Até aproveitando, irmão, o irmão falou de nem todos saberem que o irmão é maçom e já estava se preparando já para essa projeção, digamos assim, e vem muito do cargo que o irmão ocupa, né? De procurador de justiça. Sim, eu Vamos poderia até falar, né, do cargo, né, Sapientíssimo? Até para os nossos irmãos, claro, os desafios do cargo. Uma honra, mestre. Os planos agora para 2022, como claro. procurador de justiça da Glupe. Obrigado. Mestre, olha, realmente para mim foi uma honra receber esse convite. Eu também não esperava, obviamente, né? A gente sabe, a gente nunca espera mesmo, né? De coração. Mas, já que, obviamente, foi me concedida essa honra, mestre, o mestre sabe que eu farei de tudo para ajudar, né, os nossos irmãos glupianos, a Glupe, em todos os sentidos, tanto na parte interna quanto na parte externa, né? Então nós temos um grande trabalho aí, né? A gente estava até conversando sobre isso, né, Sapientíssimo? Uma reestruturação, vamos dizer assim, dos diplomas legais da Glupe, né, da legislação maçônica da Glupe, do estatuto da nossa potência, que é a nossa lei maior, vamos dizer assim, né, dos regimentos internos das lojas filiadas à Glupe, né? Nós também estaremos na linha de frente aí em todo o território nacional para defender a Glupe em qualquer ataque que sofrer judicialmente, extrajudicialmente, internamente, enfim. Então, o mestre sabe que, na verdade, eu não tenho essa preocupação, olha, o cargo, não, porque o mestre já me conhece, claro, ninguém é melhor do que ninguém, afinal, somos maçons, aqui somos irmãos. Exatamente. Então, a gente está aqui para ajudar os demais irmãos e, obviamente, ajudar a nossa potência, a nossa querida Glupe. Né? Então, é um desafio muito grande, né? O mestre sabe disso, eu já contei, né, nos bastidores aí de algumas questões importantes que eu já analisei, né, nesses documentos, que a gente vai propor aí algumas mudanças para adequar, obviamente, ou melhor adequar esses regramentos, né, à legislação vigente no Brasil, principalmente o Código Civil, o Código de Processo Civil, a Constituição Federal, né? Eu gosto muito, o mestre sabe, de direito constitucional, é uma área que, além de atuar, eu tenho especialização acadêmica, então eu gosto dessa parte de administrativo, constitucional, direito civil, eu atuo muito também. Então, eu só tenho a agradecer, mestre, Sapientíssimo, né, Sereníssimo Grão-Mestre, para mim é uma grande honra e eu espero poder, obviamente, contribuir aí e honrar esse cargo tão importante que foi concedido a mim. Na verdade, nós que agradecemos, né, com certeza, Sereníssimo, por ter aceito o cargo, por nos Obrigado, ajudar, nos dar esse apoio jurídico que é tão importante, né, nos dias de hoje. Ainda mais a Glupe, que está em expansão, sofrendo diversos ataques, né? Então a gente precisa assim de um respaldo. Então o irmão tem feito um bom trabalho. Eu gostaria de pontuar aqui, Sereníssimo, me permite, algo do que a gente estava falando aqui. A gente falou sobre o apoio da família, da esposa, né? E nós falamos aqui, alguns podcasts atrás, acho que talvez foi o último do ano, que nós fizemos com o nosso irmão Alexandre, com a esposa. Sim, a cunhada, né? A importância que tem de nós termos os irmãos que são casados, de ter o apoio da família. Sim. Né? Porque isso é algo que, para a vida maçônica, para
o histórico maçônico conta muito. Né? Então, se o irmão está tendo sucesso, se ele está tendo, vamos dizer, o desenvolver na maçonaria, com o apoio da família é muito mais fácil. Sim, né? Mesmo porque a esposa ela tem que aceitar que o marido dela se filie à maçonaria. Né? Mas, irmão Stefano, você falou assim sobre diversas coisas que aconteceu contigo da maçonaria, mas eu queria que você colocasse algum ponto em específico que desde quando você entrou que houve uma mudança na sua pessoa, como o Stefano, já que a gente acabou de falar, né, que pega pessoas boas e transforma em pessoas melhores, mas tem algumas coisas que são muito nítidas, né, que nós mudamos, assim, às vezes até que radical, né? Por exemplo, eu quando eu entrei para maçonaria, o que eu aprendi muito era ter respeito pelas pessoas de outra religião, o que eu não tinha. Né, ter tolerância, porque eu fui de uma religião evangélica onde tinha muito preconceito e eu achava que só a minha estava certa e todo mundo estava errado. Até que eu descobri que todas estavam certas. Então, para mim, isso que mudou. Foi algo radical na minha vida, aprender a respeitar a religião dos outros. Né? Então, eu queria que você compartilhasse conosco uma coisa que fez assim, diferença assim, significativa. Foi uma pergunta muito legal, porque eu já vou dar a resposta. Hoje, vindo para cá, eu já tive, então, a resposta de que realmente a maçonaria mudou minha vida. Claro, todos nós temos defeitos. Eu procuro sempre realmente ser uma pessoa extremamente... Você já me conhece, eu sou uma pessoa muito educada, eu gosto, eu tenho essa formalidade toda. Mas se tem alguma coisa, melhor dizendo, que me deixa nervoso, é o trânsito. É a falta de educação no trânsito. Isso me deixa... Quem está me assistindo, quem me conhece, as pessoas que não sabiam que eu era maçom e que me conhecem, e que vão ver isso, vão saber do que eu estou falando. Porque realmente, o trânsito de São Paulo, eu não viajei muito pelo Brasil ainda, mas realmente a falta de educação no trânsito no Brasil é muito grande. É muito grande. E eu estava vindo para cá hoje e numa situação... Assim, eu estava vindo na marginal. Eu tomei uma fechada do nada. E eu já fiquei. Eu falei, não sei o que eu vou fazer. Aí eu lembrei. Eu falei, poxa, eu estou indo para uma entrevista, para um podcast, no caso da maçonaria. Eu tô aqui com meu livrinho, que todo mundo conhece. Né, alguns irmãos conhecem meus trabalhinhos. Eu sempre trago uns trabalhos, assim, sempre para a gente, né, ter em mente alguns princípios interessantes. Eu gosto, eu já tenho a maioria de cor, mas eu gosto de ter escrito, né? E aí eu falei, puxa, mas pra que eu vou discutir com essa pessoa? Tava chovendo, às vezes o cara nem viu, né? Tudo bem que eu acho que ele viu, mas tudo bem, né? Paciência. Então, a maçonaria me ajudou nesse ponto específico, mestre. Sua pergunta foi muito importante, muito interessante, porque eu percebi que de um tempo pra cá, eu principalmente... Então, assim, se eu posso indicar um ponto fraco meu, da minha vida, assim, pessoal... essa questão do trânsito, sabe? Tomar uma fechada, pô, o cara fez isso. Mas a gente sabe que hoje em dia tá tudo tão difícil, a violência tá tão grande, né? E aí eu pensei, poxa, eu tô indo para uma entrevista maçônica, eu me aprofundei nos estudos, eu vou querer discutir pra quê? Eu estava com o vidro fechado, eu estava tranquilo. Não, ele simplesmente me fechou e foi embora. E eu vim pra cá numa boa. Então, realmente, olha, essa pergunta foi fantástica, porque eu tive a prova... Hoje, vindo pra cá, que realmente a maçonaria muda a vida das pessoas. E mais uma vez, né, Seríssimo, a gente, acho que hoje, acho que todas as reuniões que eu participo da maçonaria, que a gente vai abordar alguma coisa, né, a gente fala muito sobre o respeito, e mais uma vez, né, a gente tá falando sobre tolerância. Né, que é a paciência. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente precisa falar. É verdade. É difícil. É difícil. Quem dirige, o trânsito de São Paulo é caótico. A gente sabe que se atravessar a cidade uma hora, muitas coisas podem acontecer. Isso, exatamente. Né? São Paulo tem 1 milhão de motociclistas. É o caos. Então, realmente, um exemplo que o meu Stefano deu e eu também tive essa mudança. E eu tenho uma resolução para isso. Bota uma música no carro e aumenta. Se você xingar, ele não vai nem escutar. Fecha o vidro, tá tudo certo. Sim, eu me tornei uma pessoa mais calma, realmente. Enfim, quem me conhece no ambiente maçônico, eu sou uma pessoa calma no ambiente maçônico, mas no ambiente familiar, às vezes, eu sou meio nervoso. Né? Mas a maçonaria está me ensinando, e por isso que eu falo, somos eternos aprendizes, né, mestre? Sim. Porque o aprendizado ele é contínuo. Exatamente. Ele não começa hoje e termina amanhã. Ele vai continuar. É que nem o mestre falou, você pode ser um grau 33, né, do grau filosófico, mas você vai continuar aprendendo no seu dia a dia, aplicando os princípios maçônicos na sua vida. Sim. Né? E essa é a verdadeira essência da maçonaria. Então, realmente, eu procuro ser... O mestre usou a palavra perfeita, tolerante. Estou procurando ser mais tolerante e acredito que eu estou conseguindo em muitas situações que talvez antes de ser maçom eu teria levado a, como a gente fala, ferro e fogo. Sim. E agora, na verdade, a maçonaria
me ensinou a ponderar um pouco mais as coisas, porque realmente, quando a gente entende a verdadeira essência, os princípios da maçonaria, e a gente aplica isso na nossa vida, a gente percebe que a maçonaria realmente é poderosa. Exatamente. Eu gosto muito de uma frase que eu já usei algumas vezes em algumas lojas, e acho que até no podcast, que fala que o mal não se paga com o mal. Porque se nós recebemos um xingamento no trânsito e xingarmos, nós estamos fazendo o que um profano faz. E não é o papel do maçom. Exatamente. Então nós precisamos agir diferente. Isso que faz com que nós sejamos maçons, que nós ajamos diferente do que o nosso homem natural, do que o nosso homem carnal, do que nossa mente quer. Sim. É isso que a maçonaria fala, Nos controlar. Ter o controle. É fácil? Não. Se fosse fácil, não precisa nem virar maçom. Exatamente. Faz a faculdade, você já sairia de lá, doutorado. Mas, Sereníssimo, eu agradeço mais uma vez, chegando hoje mais um final de um podcast. Agradeço ao nosso irmão Stefano pela presença, por ter aceitado o convite. Para mim foi um prazer estar com vocês aqui. Honra. Já começamos o ano de 2022 aí com o pé direito, Ou com o pé esquerdo, dependendo do ritual. Exatamente. Recebendo nosso irmão Stefano, foi um prazer, um bate-papo assim, que muito levaríamos hora, Então, muito obrigado ao Sereníssimo também por essa organização aí desse podcast. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o ano de 2022 vai ser muito próximo, tanto para a Grupo e também com o nosso podcast aí, com certeza. Com certeza, vai crescer bastante. Obrigado, Sereníssimo também. Mestre Stefano, da Loja Rei Salomão, número 18, sobre a batuta do venerável Mestre Jackson, nosso grande procurador de justiça da Grupo. Muito obrigado, meu irmão. Acho que foi muito produtivo, como o nosso sapientíssimo disse. E fica o convite para o irmão retornar mais, para falar mais do cargo e nos esclarecer alguns pontos para os nossos irmãos grupianos. Obrigado, mestre. É uma honra toda minha, aos irmãos, aos queridos irmãos que estão nos assistindo. O meu grande abraço, que 2022 seja um ano maravilhoso para vocês, a família, para todos nós. Estudem, tá? Se tiverem dúvidas, não tenham vergonha, mestre? Às vezes o irmão fica um pouco acanhado. Olha, pergunte, não tem problema. Como nós falamos, todo mundo aqui já foi um aprendiz, já foi um companheiro. E o mestre, na verdade, ele continua sendo um eterno aprendiz, porque a gente não esgota, A maçonaria, a gente não consegue esgotar os conhecimentos maçônicos, Então, olha, realmente, para mim, é uma honra enorme participar do podcast. A honra é nossa. Da Gloop, pertencer à Gloop, eu realmente vesti a camisa. Obrigado por essa honra do cargo da Procuradoria de Justiça da Gloop. O mestre sabe disso, o meu trabalho é incansável, então eu farei de tudo para sempre honrar esse cargo, essa instituição, essa querida potência que é a nossa Gloop. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Aos nossos irmãos, nossos telespectadores, a você, meu irmão, deixar hoje, nós estamos começando um novo ano, estamos hoje no pleno dia 6 de janeiro. A você que é irmão que está adormecido, está afastado, o ano de 2022, o ano de recomeço, o ano de novas ideias, pandemia indo embora. Retorne às lojas, pratique maçonaria, volte aos seus estudos, volte à sua essência, praticar maçonaria, levar essa mensagem que você aprendeu na sua iniciação, recorde aí com carinho as experiências que vocês tiveram com os irmãos. A você que é um profano, que ainda não é iniciado na maçonaria, procure a Gloop, procure uma loja perto da sua casa, busque aí evoluir, a ter experiências tão boas quanto as que a gente falamos hoje. Nós temos aí diversos canais, nosso canal no Instagram, nós temos aí no YouTube, Facebook, nos procure. Eu tenho certeza que você vai adorar compartilhar conosco aí dessa ideologia, dessa coisa tão gostosa que o Grande Teto nos deu, que é a maçonaria. Mais uma vez, deixo um abraço para os nossos irmãos aí, espalhados por todo o orbe terrestre, nossos irmãos especiais, nossos irmãos glupianos, e que nós tenhamos um ano de 2022 muito próspero, cheio de saúde, paz e harmonia, que é o que o Grande Arquiteto do Universo tem nos proporcionado e nos tem reservado para esse ano. Agradeço mais uma vez aqui na figura do nosso Sereníssimo Grão-Mestre, por esse bate-papo, pela companhia, pela oportunidade de estar trabalhando junto com a Gloop aí, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Sapientíssimo, Grão-Mestre, nosso honrado irmão, obrigado pela parceria aqui no nosso podcast. Espero Vossa Senhoria aqui comigo novamente no próximo podcast. E aos irmãos que nos acompanharam até agora, como nosso sapientíssimo disse, nossos irmãos glupianos, espalhados aí pela terra e pelo mar. Não só glupianos, todos os irmãos verdadeiros maçons aqui que nos acompanham, os simpatizantes, os colaboradores. A vocês, o nosso muito obrigado. O Grande Arquiteto do Universo abençoe a todos. E fiquem ligados aí nas novidades que nós teremos, no link da descrição também, os nossos patrocinadores que nos ajudam a manter aqui o nosso programa. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar se foi realmente produtivo para vocês. Até a próxima, que o Grande Arquiteto do Universo abençoe a todos. Gloop, Grande Loja Unida Paulista.